Hoje eu vou comentar sobre o livro Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. E diferente de outro vídeo que eu já fiz aqui sobre o Rothbard, se não me engano foi no O que o governo fez com o nosso dinheiro, que por mais que o autor ele trate de assuntos políticos, ele tem uma postura, né, como libertário, aquele livro ali, pelo menos na minha opinião, era muito mais um livro de história do que um livro político. Esse daqui, sim, é um livro político, né? Então, eu acho que é importante, né, ficar claro que caso você não conheça, né, o posicionamento desse autor, nesse livro aqui ele vai tratar especificamente disso, né, desse assunto, a postura que ele tem com todo o Estado, né, o sistema estatal. Bom, e sobre o que o autor trata então, né, nesse livro? Como o próprio título diz, ele tenta traçar então essa anatomia, né, quase como dissecando todas as questões que envolvam o Estado, né? Então, logo de cara, o autor ele tenta explicar o que o Estado deveria fazer, né, o que ele, no momento ali da criação, da ideia de um Estado, o que ele deveria então fazer e proporcionar, né, para os cidadãos, o que ele na verdade faz e o que ele diz fazer, né? Então o autor ele tenta separar essas coisas, sabe? Porque muito por aquela questão que quando as coisas já são habituais demais, às vezes a gente esquece ou às vezes a gente nem teve, né, o conhecimento de o porquê que as coisas são como elas são. Aquela questão de que as coisas sempre foram dessa forma, então a gente não precisa mexer nisso, a gente não precisa pesquisar, estudar sobre isso. Mas não, a grande questão é que a gente tem que entender o que ocorreu, né, o que, como a gente chegou até aqui, qual era a necessidade naquele momento, então, da criação do Estado, etc. E o que ele de fato deveria fazer, e se é que ele faz o que ele deveria fazer. Bom, e logo de cara, qual é a opinião, então, né, do autor? No ponto de vista do autor, o Estado ele é como um parasita. Então, diferente das pessoas, nós, né, no caso, que temos que produzir algo, né, nós temos que prestar serviços ou criar coisas, vender coisas, para que a gente tenha, então, alguma forma de capital, de lucro, etc. O Estado, em contrapartida, ele toma, né, esse capital então das pessoas, ele toma parte desse capital das pessoas e é isso então que faz, né, essa máquina estatal funcionar. O que seria em um resumo aqui ou como um exemplo como os impostos, né? E a grande questão que ele coloca é como tudo que o Estado faz para conseguir colocar isso na mente das pessoas, né, dos seus cidadãos, de uma forma em que elas não achem isso errado, de uma forma que elas entendam que isso é o correto a ser feito e é a única maneira das coisas serem feitas, né? E até um exemplo sobre isso que eu achei interessante é a questão patriótica, né, que ele comenta sobre como os estados é do interesse do Estado desenvolver esse pensamento patriótico, né, nacionalista nos seus cidadãos, para que o próprio Estado tenha uma forma de defesa, né? Então, diferente de quando, por exemplo, houver uma guerra, alguma coisa do tipo, alguém vier aqui tentar pegar as riquezas, né, ou algo do tipo, tentar roubar o Estado de alguma forma, ele tenta então sensibilizar os cidadãos, dizendo como se essa afronta fosse na verdade com eles, né? E é interessante pensar nesse tipo de coisa porque você pega, eu, por exemplo, eu até considero que o brasileiro pelo menos até certo ponto, né, um povo bastante patriótico, né? Eu, por exemplo, fui militar, então eu tenho isso muito marcado, né, em mim, mas eu vejo como isso é ainda mais importante em outros países, né, como por exemplo o próprio Estados Unidos, que você vê a bandeira americana nos jardins ali de diversas casas, né? Então você vê como esse tipo de organização, né, esse tipo de movimento, de colocar isso, enraizar esse tipo de pensamento na cultura, né, dos seus cidadãos, como faz diferença para que essa máquina estatal tenda a crescer, a permanecer, né, a criar raízes ali e crescer cada vez mais. E tem outros dois pontos que eu achei bastante interessante aqui nesse livro. O primeiro deles é em relação ao papel que os intelectuais desempenham, né, nesse sistema estatal. Então,
o Estado, para que ele consiga se manter ali, ele precisa do apoio popular, do apoio, pelo menos, da maior parte da população, né? Só que é muito difícil você conseguir é, ir dessa maneira, né, top-down, sendo que quanto maior o seu território, ficaria cada vez mais complicado de você passar esse tipo de pensamento, né, de ideologia para cada um dos cidadãos. Então é aí que o Estado é do interesse do Estado, né, da máquina estatal, que ele se cerque de pessoas, desses então intelectuais que ele chama como de moldadores de opiniões, né? Então, em uma sociedade, que seriam as pessoas que receberiam então esses pensamentos, né, essas narrativas de certa forma assim do Estado e teriam de certa forma o papel de levar isso, né, para a grande massa, né, para o resto da população. Então é interessante ver como cada grupo, né, tem um papel ali específico para fazer com que todas essas engrenagens, né, da máquina estatal que ela consiga funcionar da forma como o Estado espera, né, que ela funcione. Porque, como o autor coloca, né, a grande massa, a grande maioria das pessoas, elas não desenvolvem, né, um pensamento crítico próprio, né? Elas não desenvolvem, então, a própria visão delas sobre o mundo, sobre como as coisas estão acontecendo. Na verdade, o que elas fazem elas seguem de forma passiva simplesmente aquilo que chega até elas através dos intelectuais. Então é por isso que eles preenchem um papel muito importante no Estado, e por isso que é do interesse do Estado cercar-se, né, deles ali e conseguir então fazer, né, com que essa gestão ali funcione entre a máquina estatal e os intelectuais. E o outro ponto que, de certa forma, está bastante alinhado a esse dos intelectuais é em relação à ciência, né? O autor ele coloca como antigamente o Estado então ele tinha essa autoridade muito por questões divinas, né? Então você tinha as diversas gerações, né, de famílias que tinham então esse, em tese, né, esse direito divino de governar as pessoas daquela região, e como isso ao longo do tempo foi saindo de um poder recebido de forma divina, e essa divindade então ela foi transferida para a ciência, né? Então o Estado ele começou a se colocar como não o detentor, mas aquele que tem acesso às coisas científicas, né? Então, como se tudo, qualquer coisa que o Estado venha e diga como que deve ser feito, tem algum embasamento científico, né? E até isso daqui me lembrou bastante aquela parte do Hayek, né? Um vídeo aqui no canal já da pretensão do conhecimento, onde lá mesmo ele comenta, né, sobre, por mais que tenham muitas coisas aí com um selo ali de científico, muitas coisas não são tão científicas assim, né? Muitas coisas só querem agradar certas necessidades do mercado, sendo que nesse caso aqui, por exemplo, o mercado ele pode ser o próprio Estado, né? A própria máquina estatal, desejando uma forma de respaldo através da ciência para que ele consiga tomar, né, as atitudes que ele quer tomar. Então, isso que é uma coisa que eu, pelo menos, né, achei bastante interessante e uma coisa importante, né, para ficar atento sobre toda essa dinâmica, né, sobre como essas coisas funcionam no final das contas. Bom, e eu tenho que concordar com a maioria das coisas que eu li aqui nesse livro. Eu reconheço, entendo que, claro, né, as coisas não são perfeitas para nenhum dos lados, seja o lado libertário, seja o modelo como a gente vive hoje. Eu entendo que existem falhas em ambos os lados, mas realmente eu reconheço que as coisas que o autor aponta aqui nesse livro fazem de fato sentido, e eu tenho que concordar com ele. E até por ser um texto, né, um livro político, sobre questões políticas, então, o que eu acho que é interessante é a gente se expor, sabe, esse tipo de pensamento, né, para pelo menos tentar entender o que ele quer dizer. Caso você já, de certa forma, esteja alinhado com esse tipo de pensamento, assim como eu, então, perfeito, você vai ler, às vezes, vai até confirmar, né, algumas das coisas que você já acredita. Agora, caso você saiba, né, que você é contra essa linha de pensamento, eu acho que é interessante você ter o contato com esse tipo de leitura
até para você conseguir entender o que o outro, aquele com quem você discorda, né, o que esse outro então está dizendo e por que que ele vê as coisas da forma como ele vê, por que que ele vê o mundo da forma como ele vê. Né? Então eu acho que é isso que facilita, né, um debate, né, um diálogo. Porque sem isso você só vai ter duas pessoas gritando e ninguém ouvindo no final das contas. Bom, e para fechar, tem a primeira frase do livro que eu achei sensacional, que é "The greatest danger to the state is the independent intellectual criticism", que é algo como "o maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente". Então, eu acho que só aí fica a pulga atrás da orelha, sabe, para você refletir sobre essas coisas, né? Bom, é isso que eu tinha aqui para falar sobre esse livro. Caso você já tenha lido esse livro, conheça algum outro livro do Hofbauer que você queira recomendar aqui pra gente, é só você comentar aqui embaixo e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!